Salve, salve, Bills Máfia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português, chegando para continuar nossa série, conversando sobre alguns prospectos para ficar de olho nesse draft, né, que está chegando já menos de uma semana aí para o draft. Então, antes de começar, eu queria dar aqueles recadinhos tradicionais para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, que é o @blog dos Bills, no Spotify é Billscast Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, se ainda não for inscrito, curtir, né, compartilhar, comentar com os amigos, para que cada vez mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Bom, no episódio de hoje estou aqui com meu parceiro Eric Henrique, seja muito bem-vindo novamente. Valeu, Celhão. É um prazer estar aqui hoje. Estamos nós dois. O Bruno não pôde comparecer. Estou aqui substituindo ele, que é parceiro aí de longa data. Mas vamos aí, mais uma vez, falar de Bills. Vamos falar desses caras aí que a gente gostaria de ter uns bons aí. Não sei, vamos ver. E, cara, a verdade é a seguinte, né? RBs e tight ends, a gente sabe que não são as principais posições que os Bills vão privilegiar nesse draft, né? A não ser que ocorra uma grande revolução na situação do James Cook e, sei lá, ele peça troca e os Bills aceitem até lá, né? Aí sim, draftar um running back mais alto seria interessante. E, sim, dependendo de como isso for feito, eu ainda acho que nem draftaria um running back mais alto, porque acho que ainda daria uma oportunidade pro Ray Davis. Então, sim, no fim das contas, na minha concepção, mesmo que, sei lá, ocorresse uma reviravolta no caso do James Cook, running back não seria uma prioridade para esse draft. E muito menos tight end, que, enfim, Dalton Kincaid e Dawson Knox estão consolidados. E existiria uma vaga de terceiro tight end que a equipe sempre conta com um terceiro tight end, né? Então, Quentin Morris e Zach Davidson. É isso. O Quentin Morris que saiu, o Zach Davidson que ainda tá, mas enfim, né? Tá lá para disputar a vaga, né? Enfim. E também, né, não é uma posição que os Bills vão privilegiar nesse draft. Porém, a gente nesse programa aqui optou, né, por não pegar esses caras de topo, Aston Jenkins, por exemplo, Warren Tyrant, porque eles são caras que não fazem sentido para os Bills tentarem pegar, né? Então, a gente pegou uma lista com nomes de jogadores mais prováveis que os Bills tentem selecionar, né? Os tarendes, alguns running backs, e a gente vai falar sobre eles aqui. Meu querido Eric, eu queria começar pelo senhor hoje. Beleza? Me diga aí o nome do seu primeiro running back que o senhor traz aí para jogo. Bora lá. Tô nas pesquisas aí, nos nomes que foram selecionados aí para a gente fazer uma análise de hoje. Tem aqui o Cam Skattebo, de Arizona State, running back, nascido na Califórnia, em Rio Linda. 23 anos, vai ter ali quando for o draft, 1,77 m, mediana aí para a classe de running back, 99 quilos. É um touro. O cara é forte, muito forte. Uma das características que foram colocadas para ele, né, que ele é o cara que rompe as linhas assim na força bruta, força física. É um cara para NFL de terceiras e quartas descidas para estourar ali a linha defensiva, né? No site da NFL ele teve 6,16 de nota, então é uma boa nota aí para um running back. Se tratando de running back, o prospecto dele é de sair ali na terceira rodada, mas com possibilidades de subir para a segunda. Ele jogou
o ano passado, né? Ele teve excelentes números pelo college. Ele teve aqui, 99 jardas recebidas e 143, cadê aqui? 21 TDs, né, corridos. Ele jogou demais, ele foi o MVP do Peach Bowl, né, no jogo aí de playoff. É um cara muito forte, muito atlético. O único dificuldade dele mesmo é que ele não atinge uma aceleração muito grande, né? Ele não tem aquela velocidade final de quando o cara pega ali em campo livre, ele pode ser alcançado aí pelos defensores. Então ele não é aquele cara mais veloz. Ele é muito forte, tem muita impulsão, um bom recebedor de passes, então ele tem uma boa catch, consegue receber passes por cima do ombro, tudo, mas ele deixa um pouquinho a desejar aí nos cortes e na velocidade final. A comparação dele é com David Montgomery, então é uma boa comparação aí, um cara que é consolidado já na liga, e uma das características, né, das melhores características dele, é o segundo melhor dessa classe de running backs, são as jardas por rota, né? Ele consegue muita jarda depois que ele pega a bola, depois que ele sofre ali o contato. Então ele tem aí 1,9 jardas por rota corrida, ele sempre consegue bastante jarda. É um bom prospecto, ele sobra aí para a terceira rodada. Se ele cair aí para uma quarta, vamos dizer assim, e o Bills tem bastante escolha ali, ele não seria uma pique desperdiçada. Eu acho que o Bills faria um bom negócio ali se escolhesse ele, caso a gente tenha algum problema aí com os nossos running backs. Show de bola. Que é um cara que eu já vi bastante gente cotar ele em Buffalo. Não tá muito por dentro dele. Ele não é interessante. Sempre botei um jogador desse. O grande problema, enfim, isso vai ser válido para todos os running backs que a gente citar aqui. Que se ele for draftado, eles vão ter uma concorrência desleal. Né? Até porque os dois reservas do James Cook estão completamente bem fixos na equipe, né? Sim. Não é como se houvesse uma grande margem para eles saírem, né? Então, se a gente draftar um running back... E o Frank Warren, que tava no practice squad, né? E, cara, acho que é uma das posições mais desleais que tem para disputar a vaga nos Bills e a posição de running back. Porque, enfim, todo mundo ali tá jogando bem. Eu não te ouvi, Eric. Vai ter disputa também, né? E quarterback também, isso aí nem se fala. Aliás, eu acharia ótimo uma disputa por QB2. Ninguém aguenta mais. Pelo menos eu não suporto mais Mitch Trubisky. Não que eu já tenha suportado um dia, né? Mas é desesperador ver ele em campo. Mas trazendo aqui pro meu primeiro nome, eu venho com Jayden Blue, running back de Texas, 1,75 m, 89 kg, 21 anos. E, cara, assim, o Jayden Blue, ele é um jogador muito rápido, tá? Muito veloz, tem uma baita aceleração. Ele chegou no college sendo um recruta de 4 estrelas, então já se esperava muito dele, né, desde que ele chegou. O problema é que ele esbarrou numa concorrência duríssima jogando no Texas. Primeiro, ele foi terceiro reserva do Bijan Robinson, então ele não jogava. O Bijan Robinson saiu e aí ele foi reserva do Jonathan Brooks, e aí sim ele começou a ter uma quantidade de snaps a mais, e aí finalmente em 2024 ele virou titular quando o Jonathan Brooks também saiu para a NFL, e aí ele finalmente teve seu primeiro ano como titular. O ponto forte do Jayden cara, a aceleração e a velocidade dele. Né? Ele atingiu
4,3 segundos no tiro de 40 jardas. Ele é muito rápido. Ele é uma arma poderosíssima correndo lateralmente. Então, ele tem uma capacidade grande de gerar big plays. Ele também vai muito bem como recebedor, saindo ali do backfield. E pode ser essa dupla ameaça aí que os Bills gostam de ter, né? O que conta contra ele é o tamanho, em 75 e 89 quilos. Ele dificilmente consegue ter sucesso correndo por dentro da linha. Ele acaba sendo um jogador muito vulnerável e muito previsível no fim das contas, né? Porque a partir do momento que tu sabe que o cara não vai correr por dentro, né, vai ficar fácil de identificar as rotas que eles vão fazer. E quando ele tem que defender o passe, ele também não rende. Ele é um mau bloqueador, então ele vai perder muito espaço tendo que fazer isso. Então é complicado. Ele também teve algo que não menos importante, né? Que aí vai depender da opinião de cada um, mas é algo que os Bills estão fugindo nos últimos tempos. Que ele sofreu 7 fumbles nos últimos 2 anos. Então, é uma quantidade considerável de fumbles sofridos por ele. Principalmente tendo em vista que ele só foi titular 1 ano. Então, é um número alarmante. Não vou dizer alarmante, porque não é como se fosse inutilizável o cara só por causa disso, mas é para ficar de olho, né? Para ficar de olho. Então, o Jaydon Blue é uma opção interessante para jogadas específicas, não é para ser um corredor ali um running back 1 ou 2, tá, no máximo acho que ele seria um running back 3 ou brigaria por vaga no practice squad. Ele está projetado para sair no dia 13, então escolhas tardias ali de draft, mas nos Bills particularmente não sei se eu vejo ele tendo futuro ou muito sucesso, de verdade. Ainda mais que essa questão de não ter um bom bloqueio, a gente vê o James Cook perder snaps porque não bloqueia bem. E aí um cara com o Jaydon Blue chegando depois, dificilmente teria sucesso nessas mesmas condições. É complicado. Pro Jaydon Blue. Quem tu nos traz agora aí, mestre? Vamos lá. Tem aqui DJ Giddens. Ele é do college Kansas State. Não gostei, não. De Kansas não tem muita afinidade. Que é a distância. E nasceu em Kansas, tipo, de Junction City. Então, o cara deve ser torcedor lá do Chiefs. Não sei se eu draftaria ele, já eliminaria ali na coisa. Mas é um bom prospecto, assim, de final de rodada de draft. A projeção dele tá ali para 5ª e 6ª rodada. Ele tem 21 anos, novinho, 1,84 m, é um running back alto para a posição, 96 quilos. Recruta 0 estrelas saindo do high school, né? Então ele não teve muita visibilidade e entrou aí com o que eles chamam de walk-on, acho que é esse o nome, para Kansas State. É um jogador bem rápido, porque por ser alto, ele tem a perna grande, ele corre bastante, ele é bem rápido, ele no campo livre, assim, né, com a bola na mão, ele é muito, muito ágil, porém, ele tem um pouco de dificuldade justamente pelo tamanho em fazer cortes rápidos, né, fazer as quebras de rota, desviar de tacleadores, mas ele é bastante potente, bastante veloz, tem um bom físico. Falando sobre fumbles, é um cara que sofreu apenas um fumble nas últimas 2 temporadas, ou seja, é totalmente oposto aí do outro jogador que você comentou. Do Jaydon Blue.
O Jadon Blue, ele teve 428 carregadas, então ele correu bastante. Ele corre com paciência, ele é um cara bom ali de visão de jogo, entende a linha ofensiva, sabe encontrar os gaps dentro da linha, tem força. Só que ele não é um cara que recebe passes, por exemplo. Ele é um cara de corrida mesmo. Ele não tem muito carinho com a bola quando ela vem para ele, então acabou sendo um dos pontos negativos. A projeção dele está lá para o final da quinta rodada, né? Então tá bem lá embaixo. Seria aquele tipo de aposta, né? O Brandon Beane lá com seus scouts olharem, verem que ele é de uma família boa, alguma coisa do gênero. É um cara batalhador e eles vão gostar dele, vão trazer. Caso contrário, eu não acho que seja uma escolha para o Bills, mas é um bom prospecto e eu acredito que ele vai se dar bem aí na NFL, cara. Os vídeos dele são bem legais de assistir. Ele é alto, ele se destaca ali no meio comparado com outros running backs aí que a gente conhece. Então, a maioria desses caras tem alguma característica ali que não bate com o que os Bills querem, né? Então, é verdade. Fica complicado para eles. Bom, eu trago aqui dessa vez um nome que pode parecer conhecido para olhos e ouvidos desatentos, mas não. Eu trago aqui Trevor Etienne. Aí um cara que tá ouvindo pode falar, mas eu conheço esse cidadão da NFL. Cara, você conhece simplesmente o irmão de Trevor Etienne, o Travis Etienne. Parabenizar aqui a família Etienne, que teve uma criatividade incrível, né, para dar o nome aos filhos. Um é Trevor, o outro é Travis. É impressionante a capacidade que essa família teve de dar nome aos seus filhos. Michael Kyle Jr. É, perfeita analogia, perfeita lembrança aí. Inclusive, o Travis Etienne, ele é júnior. Então, se ele tiver um filho com o mesmo nome, vai ser o Júnior. Mas, tomara que tenha. Mas, voltando ao irmão menos famoso, Trevor Etienne, running back de Georgia, 1,75, 90 quilos. Tá. E 20 anos. Bem novo, né? Eu gosto dessa dualidade do draft, porque a gente vê um cara de 20 e vê cara de 25, 26 anos. Então, tem muito dessa questão aí também. Bom, o Trevor, ele tem uma boa velocidade, ele tem uma boa aceleração inicial ali, ele muda muito bem de direção, né, o que é importante para um running back, a gente sabe. A gente vê muito o James Cook conseguindo mudar a direção dele. E, cara, o nível de leitura que ele tem é muito alto. Ele é um cara muito inteligente lendo o gap, tá ligado? Ali atrás, observando tudo. Então, assim, ele não é muito de quebrar teclas, até pelo tamanho dele. Porém, ele é outra ameaça de big plays. Tá? Se ele conseguir escapar, cara, é difícil de conter. Ele também é uma ameaça aérea, né? Ele tem 63 alvos e só teve uma vez que ele não conseguiu pegar a bola. Então ele tem 63 alvos e 62 passes completos. Um número bem considerável aí para a quantidade de passes que foram tentados para ele. Porém, contra o tamanho dele, mais um que dificilmente vai conseguir levar vantagem contra adversários maiores e mais físicos. Tá? Outro que bloqueando o QB também não rola, é menos um na proteção. Tem dificuldades de quebrar tackle no primeiro contato. Enfim, a maior parte das limitações dele
limitação em relação à questão física, né? Não tem muito o que fazer. Tamanho e peso dele que acabam limitando, né? Porém, como ele tem 20 anos, ainda tem uma grande potencial aí de crescimento nisso, né? O que pega também é que, bom, ele já tem um histórico de lesões e algo que queima a fita dele, principalmente para os Bills. Em 2024 ele foi preso. Então, assim, Não vai. tá com ficha criminal, meu amigo. Como diz aqui, em Belém é sal, ou seja, já era para você, meu querido. Então, sinto muito, Trevor Etienne, por melhor que você possa ser, acho muito improvável de Buffalo tentar draftar ele. A projeção dele também é lá pro dia 3, então late rounds, rodadas finais, então sim, não é um cara que eu acho que os Bills gastem uma escolha, mais um aí. Bora ver se tu vai me dar uma boa notícia e se os Bills podem draftar o teu próximo nome aí, Eric. Quem é que tu me traz? Colocando um parênteses aí, falando sobre ficha criminal, eu tenho minhas dúvidas se o nossa, que branco que deu o nome dele, estava aqui agora, o nosso Ed, que acabou de Von Miller. Se o Von Miller não saiu do Bills por conta das tretas dele intertemporada, né? Cara, eu pensei nisso, porém, na minha cabeça, o que fez o Von Miller não sair dos Bills foi realmente o salário dele, que era extremamente alto. Porque, historicamente, os Bills não gostam de ter nada do tipo envolvido com a equipe, né? O problema é que se liberasse o Von Miller, enfim, havia uma cacetada de dinheiro que teria que pagar para ele, né? Então, era muito ia ficar sinistra a parada. E aí, viu que segurou ele, né? Por mais um tempo. Na primeira oportunidade real que teve de liberar, liberou, né? Já era. Já era, né? Então, na minha cabeça, foi isso que aconteceu com ele, tá ligado? Eu tenho isso também, que assim, não fizeram esforço nenhum, pá. Fica aí, isso é legal. Bom, fechando parênteses e continuando, eu gostei desse nome aqui, Devin Neal. Ele, infelizmente, ele também é de Kansas, também nasceu no estado de Kansas, mas é um bom prospecto. Achei até estranho que, pelas pesquisas que eu fiz, ele está abaixo na projeção dele, uma projeção de quarta e quinta rodada. Bom, é um running back aí que está baixo nas projeções, né? Projeção aí de quarta e quinta rodada, mas ele tem uma boa projeção de crescimento de pessoal, assim, físico e habilidades, né? Ele teve um excelente ano em 2024, estatisticamente falando. Ele liderou o time dele com 1.266 jardas corridas, teve 219 carregadas, 5,8 jardas por carregada e 16 touchdowns corridos. Ele garantiu aí o recorde da escola em todos os anos, né, que ele jogou lá por Kansas, em 4.343 jardas. Então o cara correu pra caramba nesse período dele no college. E ele é um jogador com muita explosão, boas decisões, sabe lidar bem ali com as linhas ofensivas, sabe achar os gaps. Ele é bastante inteligente, não corre desnecessariamente, né? Segundo as pesquisas que eu fiz aqui, e foi muito comentado isso, né? Que ele não faz coisas aleatórias como pular de costas um defensor, né? Mas ele joga bem sincronizado aí com o olho, pés, ele sabe priorizar a segurança da bola, ele não arrisca muita coisa. Isso são os prós dele, né? Os contras dele é que ele não é aquele cara mais rápido. Então, de novo, a gente pega aquela velocidade final que a gente espera que o cara exploda. Depois que ele sai da linha, ele acaba não sendo essa pessoa. E ele também é meio fraco no desviar de tackles. Ele não consegue sair dos tackles, encontrando aí os safeties para
para defesa ou os corners aí. Então, ele tem essa dificuldade e é o que mais foi pontuado dele, ou seja, são coisas que dá para aprender, são coisas que você consegue aí evoluir com o tempo. E vamos dizer que se ele cai ali para a quinta rodada, onde a gente tem bastante escolha, o Bills poderia tranquilamente escolher ele aí para disputar uma vaguinha de practice squad, até mesmo um terceiro running back. É uma posição ingrata para o nosso time, mas eu gostei desse prospecto. Eu acho que ele vai ser um bom jogador na NFL. E se o Bills escolher ele, eu acho que não vai ser perdido, não. Devin Neal, guarda esse nome. Devin Neal, interessante. Vamos ficar de olho ali. Temos, no fim das contas, temos 10 escolhas. Então, bastante tem grande chance de vir um carinha desses por aí. Bom, o último nome que eu trago aqui de running back é o glorioso Jordan James. Jordan James, que Peraí, eu tô enrolando porque eu tô procurando a página dele aqui no guia. Jordan James, que é um running back de Oregon, 1,77 de altura, 93 quilos, 21 anos. E, cara, assim, o Jordan James tem... como outros que já foram citados aqui, né? Ele tem uma aceleração muito boa, mas é exatamente isso. No fim, naquela explosão, né, final, na velocidade final, enfim, não vai, tá ligado? Então isso peca para ele, tá? Mas ele tem uma santa paciência para analisar os bloqueios, tá? Se desenvolverem e tal, para observar para qual caminho é melhor seguir. Ele também vai muito bem conseguindo escalar em espaços curtos. Então, ele tem essas virtudes. Ele muda bem de direção, que é importante. Consegue fazer bons cortes. Não tem medo do contato, o que é interessante de se citar. Muitas vezes, quanto menor o running back, mais ele foge do contato, né, para evitar lesão. E aí tem 2 pontos. O cara não tem medo do contato, tá mais vulnerável a acabar se machucando. Então, pode ser perigoso também. Porém, a diferença de outros para ele é que ele é forte, ele é pesado. Então, no fim das contas, o jogo dele se baseia nisso. Ele não é rápido como os outros, que são menores. Então, o jogo dele é muito nisso, muito nessa agressividade, muito nessa força de jogo, né? Para esse contato mesmo, para conseguir ganhar mesmo com a força, né? Se não vai na velocidade, vai na vontade. Vai no braço. Exatamente. Porradeiro ele. Ele também vai muito bem na Red Zone. 31 TDs na carreira até aqui. Tem muitos poucos fumbles. O que pega para ele negativamente? A falta de velocidade. É um fator que compromete. Ele pode até conseguir uma boa escapada em alguns momentos, mas enfim, não vai conseguir manter o ritmo e logo vai ser tacleado por algum defensor, obviamente, se tiver algum ali por perto. Proteção de passe também não é muito forte dele, então vai ser preterido em algumas jogadas. Recebendo passe, ele também não é tão interessante. Ele pode ser até utilizado, porém é bem limitado o uso dele. Então, assim, pode ter uma escolha interessante, tendo em vista se ele fosse um cara para ser o que os Bills fizeram com ele essa temporada, né? Abusar o Allen no push na red zone. Ele poderia ser esse cara para conseguir essa jarda final, porque ele é muito forte, muito grande, muito agressivo.
Qual o problema? Os Bills têm um cara que pode fazer isso na Lincoln. Justamente o Ray Davis. Sim. Se quiser, até o fullback pode fazer. O Red Gilly. Ele não é muito usado para isso, mas ele tem força, tem tamanho para isso. Então, é complicado para ele. É um cara que, para fazer ali um training camp, eu acho que seria interessante. A tendência dele também é sair no dia 3. Né? Então, se fosse para escolher, talvez eu selecionaria ele numa escolha mais tardia. Acho que dificilmente ele não será draftado, mas se ele não fosse draftado, certamente assinaria um contrato de um draft para ele, participar dos training camps, tá ligado? Então, é um nome bacaninha. Não sei se realmente eu gastaria uma escolha com ele, mas é um nome que eu acho interessante também a se questionar, mas a grande questão é essa. O jogo dele é muito específico, né? Muito agressivo para conseguir, no dias pelo menos, né? Seria para conseguir jardas curtas na maioria das vezes. Que apesar do Ray Davis ser esse cara porradeiro, ser esse cara forte, ele tem velocidade. A gente já viu isso nessa última temporada. Então, ele acaba levando essa desvantagem, até porque eles podem aprender muitas coisas, mas ser rápido, infelizmente, não é uma delas. Então, é verdade. Então fica mais difícil para ele. Vamos passar para a lista de Tyrants agora? Bora lá. Temos aqui a lista de running backs. Vamos partir para a lista de Tyrants. E, meu querido, quem é que o senhor me traz aqui para a discussão? Vamos lá, eu vou falar sobre o Elijah Arroyo, Tyrande. Ele é de Miami, nosso vizinho ali. Antes de falar dele, só entrando nessa questão das nossas piques, né? O Bills tem 3 piques aí na rodada 5 e 2 na rodada 6. É muito provável que utilizem essas piques como trocas aí para subir um pouco mais. A gente não tem nenhuma pique na rodada 3, né? Então, a gente fala desses jogadores assim que seriam boas adições via draft, mas pensando em custo de pique, é muito provável que não, essas piques sejam utilizadas como moeda de troca mais do que pegar esses jogadores. E esse que eu vou falar agora, o Elijah Arroyo, é um desses caras, né? Ele é um excelente tight end, um cara aí de 1,96 m, 113 quilos. Jogou com o Cam Ward, que possivelmente aí vai ser a primeira escolha do draft por Tennessee. Ele tem uma nota de 6,24 no score lá da NFL e a projeção dele é para a segunda rodada. Né? Como o Bills não está buscando um tight end, eu acredito que não esteja, dificilmente esse cara seja uma escolha nossa. Mas se porventura um cara desse cai para uma terceira rodada, valeria muito a pena você gastar aí 2 quintas rodadas e mais uma troca da sua quarta, talvez, para pegar ele na terceira, porque seria um steal. O cara teve um excelente ano em 2024, né? Ele foi um dos alvos mais confiáveis do Ken Ward aí. Ele é pelos comentários, né? Um dos melhores caras lendo defesas em zona. Então ele sabe se colocar muito bem nos espaços das defesas por zona. Ele tem um excelente catch radius, né? Uma área de alcance da bola. Consegue se ajustar ao seu quarterback, se coloca ali em boas posições para receber passe. Então, ele é um ótimo tight end. Porém, ele não é um cara que gosta de bloquear. Né? Ele é basicamente um recebedor. Aí. Pode contar com ele para receber, mas para bloqueios ele não é a melhor opção. Ele tem um pouquinho de falta de força aí, e isso ele não consegue lidar muito com contato, por exemplo. Então, ele não é aquele cara extremamente físico. Ele é muito atlético, porém não é extremamente físico. Em 2024, ele foi segundo team, né, na All Big Ten. Teve... Opa, essa estatística aqui tá
Tá incorreto. Bom, seguindo aí, ele jogou com uma lesão no joelho, né? O que pode prejudicar um pouco aí o futuro dele e pode fazer com que ele caia um pouquinho no draft, mas é um ótimo tight end aí como prospecto, e acredito que ele possa fazer diferença na liga. Os contras dele, né, são aceleração abaixo da média. Ao entrar nas rotas, ele não tem aquela velocidade, ele pena um pouco na marcação homem a homem com relação à separação, então ele precisa melhorar essa parte dele. A árvore de rotas dele também foi muito pouco utilizada no college, então precisa trabalhar um pouco mais, são coisas que dá para se aprender. Mas o imponente dele nos vídeos é você ver o tamanho dele pegando bola, subindo. Ele é um excelente cara recebendo bola, é um recebedor basicamente com tamanho de tight end. Eu acho que o Bills não chega até ele não chega até o Bills, na verdade, mas é um bom prospecto aí para ficar de olho. Boa, interessante. No fim das contas, eu ainda acho que a gente tem mais chances de selecionar um tight end mais alto do que um RB, sinceramente. Sério? Mais alto que eu digo, quinta, sexta rodada. Não antes disso. Porque as não 3 primeiras ali, disso. eu acho que não, a gente vai de defesa. As primeiras escolhas não tem como não ser defensivas, né? Bom, eu trago aqui agora o glorioso Terence Ferguson, que é um tight end de... Cadê esse cidadão? Tá aqui. Terence Ferguson, que é um tight end de Oregon, 1,97 m, 112 kg, 22 anos. O Ferguson tem um tamanho muito bom para a posição, né? Ele tem uma surpreendente aceleração para o tamanho dele. O cara tem quase 2 metros, tem 112 quilos, então é bem surpreendente ver ele acelerando ali. Ele consegue correr bem em suas rotas e ele é muito bom em atacar os espaços vazios em jogadas em que a defesa está marcando em zona, né? Então ele ataca muito bem aquele espaço vazio. Consegue jardas após a recepção, muito por conta da sua magistral força física. Tem uma vantagem física enorme. Ele pode alinhar no slot por fora, meio linha mesmo, e também é uma grande ameaça na red zone por tudo isso que foi citado aí, né? Corre bem rota, ataca o espaço vazio, jogou a bola pro alto, pode contestar bem a parada. Mas aí que tá, os poréns, né? Ele tem essa aceleração, mas ele não tem velocidade para dar uma arrancada. Então fica pegado para ele. Muito por conta disso também, ele tende a sofrer em cobertura mano a mano, porque aí ele não vai conseguir gerar separação dos adversários e toda bola vai ser uma bola contestada. E não é isso que é o ideal, né? Ele também não é um bloqueador dos Sonics. Ele se esforça, é verdade, para bloquear, porém ele sempre tende a ser superado quando o defensor é mais forte, mais habilidoso. Então, ele é mais um desse novo movimento, né, de Tyrese, o Tyrese tradicional lá, que era um bloqueador, que também recebia passes, hoje está se tornando uma vertente de wide receiver, né? A gente vai vendo mais Tyrants que recebem melhor do que bloqueio, né? Um movimento que vem cada vez mais crescendo, né? Mas é um cara que está cotado ali para sair em quarta e quinta rodada, mas sendo bem injusto, um cara que eu
eu buscaria não no draft. Sendo bem sincero, não é um nome que me agrada muito. Eric, quem é que o senhor nos traz agora? Vamos lá. Mason Taylor. Mason Taylor. Mason Taylor, de LSU. Fala LSU, todo mundo para, né? Espera. Já fica com o olho aberto. LSU, opa. LSU. Principalmente se fosse um quarterback. Bom, Tyrann de LSU, nascido na Flórida, vizinho aí também da nossa divisão. 21 anos, mas é um monstro, né? 1,95 m, 114 quilos. Grade da NFL dele foi de 6,40, ou seja, ele tá uma grade alta aí, vai ser um bom jogador. E uma projeção alta também para o draft. Ele tá cotado aí como o terceiro ou quarto Tyrann a ser draftado aí, independente da escolha, provavelmente segunda rodada. A NFL compara ele com o Dallas Goedert, né, do Eagles. Então é uma excelente comparação aí. O Mason, ele tem sangue de atleta, né? Na família dele, aí tem o pai dele que foi um pass rusher, um edge aí do Dolphins e é Hall da Fama na NFL. E o tio dele, Zach Thomas, o pai dele é Jason Taylor e o tio dele é o Zach Thomas, foi linebacker também no Dolphins e também é Hall da Fama. Ou seja, o cara tem sangue azul aí dentro da NFL, bem conhecido de todo mundo. Foi um recruta 3 estrelas saindo do high school, né? Então, mediano aí. E é um cara excelente recebedor. Como a maioria dos outros que a gente comentou, o cara é recebedor mesmo. Ele tem uma boa rota, boa velocidade. Não é o cara mais rápido, mas ele sabe ganhar no tamanho e na força as suas rotas. Tem uma boa aceleração e foi um ótimo Tyrann aí em LSU. Ano passado, ele teve 55 recepções e é o primeiro Tyrann da história da escola a ter mais de 100 recepções. Aí. Foram mais de 1.000 jardas recebidas e jogou todos os jogos da temporada. Um cara regular, né? Não teve lesões. É mais um cara difícil de chegar até o Bills por conta do hype em cima dele. Tem muito vídeo, tem bastante tape dele fazendo recepções contestadas, recepções em campo aberto, por cima do ombro, subindo o segundo andar. Então é um bom prospecto. De novo, parecido com o Elijah Arroyo, se ele caísse ali para a terceira, é aquela coisa, você não pode deixar passar a oportunidade. Acho que vai ser um pouco difícil. O problema dele são as velocidades dentro das rotas. Ele não é um cara que consegue cortar muito rápido ali para criar uma separação, então os defensores acabam conseguindo acompanhar ele bem. Ele acaba tendo que ganhar mais na força física ou no tamanho das pernas. Ele facilita um pouco a leitura, então é um cara que precisa melhorar aí na sua técnica. E, por último, aquela estatística principal que está faltando na maioria dos Tyranns, ele não é um bom bloqueador. Ele vai jogar como um recebedor na NFL com status de Tyrann. Mason Taylor é um bom prospecto, seria uma boa adição para o Bills, mas acho que não chega até a gente. Seria um bom nome para investir, né? Mas quem sabe? Quem sabe? Uma surpresa, né? Quem sabe? Bom, eu trago aqui o nosso glorioso Gunnar Helm, Tyrann de Texas, 1,96 m, 109 quilos, recruta 3 estrelas. Bom, o Gunnar, ele é muito bom recebedor e muito bem bloqueando também, que para os Bills é ouro, né? Ouro. É bem próximo do que se espera para a posição, né? Ele tem só 2 drops em toda a carreira universitária.
ele é outro que mostra muito bem a capacidade de atacar espaços vazios em marcação em zona, né? Ele também consegue ganhar jardas após a recepção por conta da sua força física. Bolas contestadas é um cara que vai levar vantagem. Outra arma em red zone, mas bloqueando jogadas de passe também vai muito bem aqui, conta bastante. O que conta contra ele? Ele não tem a melhor árvore de rota já vista na face da Terra. Falta velocidade para ele. E isso é um fator a se considerar. Ele tem uma certa aceleração, mas, enfim, é o nitro, né? Logo acaba. Bloqueando o jogo terrestre também ele é satisfatório. Pode melhorar. E ele fica muito limitado a uma faixa de campo específica por conta dessa sua questão de velocidade. Então ali passes curtos, passes médios, pode ser um alvo, mas, cara, passe longo, fundo do campo, esquece. Não é um cara. E aí a utilização dele fica muito previsível. E apesar dele ser um cara bom, acaba ficando meio previsível. A projeção dele é pro dia 2, né? Porque no fim das contas ele é um bom prospecto como Tyrant. Porém, tem esses asteriscos, né, para ficar de olho. Claro, ele pode melhorar, mas o fato dele receber e bloquear bem é um grande fator aí para esse status elevado dele. Não é um cara que eu selecionaria e também não é um cara que vai cair. Dia 2, dificilmente ele vai cair muito. Sempre tem alguém precisando ali de um Tyrant. Então, dificilmente o Gunnar vai cair, mas não sei se é um cara que eu selecionaria nesse ano. Gunnar Helm, Tyrant de Texas. Eric, o senhor tem mais um nome de Tyrant, né, para nos trazer. É o último aqui da minha lista. Ele é o Orondegadsen II. Eu acho muito interessante essas denominações segundo, terceiro, que parece que só tem nos Estados Unidos. Orondegadsen II, porque o pai dele já jogou na NFL. Também é uma família aí de atletas, então você espera um pouco mais desse tipo de atleta, porque a família dele já esteve ali, ou seja, ele tem um background. Jogou em Syracuse, nascido em Fort Lauderdale, também outro business divisão aí na Flórida. 21 anos, 1,95 m, só que ele é magro do tamanho dele, tem 96 quilos. Ou seja, é uma vareta, então, comparado com os outros jogadores, e esse é um contras, né? Ele precisa desenvolver a parte física dele. Visão geral, ele é um Tyrande hoje, porém ele foi receiver, então foi convertido aí a Tyrande. Então ele tem uma boa árvore de rotas, consegue receber bem a bola, busca bem espaço dentro do campo, mas por conta do porte físico dele, ele é ruim em defesas press, né? Aquela que o defensor, o linebacker, o corner estão ali em cima, te empurrando nas 5 jardas iniciais ali da jogada. Ele não tem muita separação, não consegue se desvencilhar ali do seu marcador. Porém, é um cara de boa velocidade, né? Ele marcou aí 4,49, né? 40 jardas aí do combine, mas a projeção dele tá bem baixa, ele tá lá na quinta rodada, sexta rodada. Então, é o tipo de jogador que é uma aposta. Saiu do high school com 3 estrelas, teve uma boa média, mas não foi aquele desenvolvimento máximo no college. Em 2024, ele foi terceiro time na All-American, né,
na Conferência All-American aí. Teve 934 jardas de recepção e foram 7 TDs e jogou todos os jogos, ou seja, teve uma boa... são boas estatísticas para um jogador que não está tão alto no draft. Então, avaliar aí a questão física dele, se ele pode se desenvolver, né, se ele consegue se desenvolver, e seria um bom jogador aí para uma adição. Não acho que o Bills vai gastar pique nele, mas eu acredito que é um bom prospecto de quarta, quinta rodada aí, seria uma boa aposta. De novo, ele não consegue bloquear. É uma nuance dos tempos atuais, né? Tem jeito. É o raio, como dizer. Ai, caramba, tá na moda não saber bloquear. Impressionante. E aí, o cara que eu vou trazer agora é o contrário desse. Boa. Que é o Mitchell Evans, tight end de Notre Dame, 1,97 de altura, 117 quilos, 22 anos. O Mitchell, ele é um tight end que ele é bem instintivo para recepções médias e mais longas, ele pode ser utilizado, tá? Ele consegue controlar bem o corpo dele, que é muito grande, né? Então isso é um fator interessante, porque mesmo tendo 115 quilos e quase 2 metros, ele controla muito bem, né? Mais um jogador que vence situações com bolas contestadas, né? Seu tamanho facilita muito, mas ele vem do basquete, então assim, ele consegue usar bem as mãos para fazer bloqueios e tudo mais. Utilizar bem as mãos. Tem as mãos firmes. Mais um também que consegue demonstrar a habilidade de atacar espaços vazios em marcação em zona, algo que no fim das contas para um tight end é muito importante. É tão importante, cara, que a gente literalmente foi eliminado 2 anos atrás para o Kansas City Chiefs com o Travis Kelce só fazendo isso. O Travis Kelce atacou o espaço vazio da defesa dos Bills o jogo inteiro. Para demonstrar um pouco do como é importante saber fazer isso. Enfim, tudo que envolve fisicalidade ele tende a vencer, né? Gigantesco. Ele pode ali ter uma árvore de rotas boa, interessante. Não vou dizer que é boa e nem que é boa. Tá no, se tem o boa mais, o B mais e o B menos, ele tá no B, né? Uma boa árvore de rotas ali, né? Bem instintivo para conseguir ajustar quando necessário. E a principal valência dele, cara, é bloqueio. Ele bloqueia muito bem, tá ligado? Ele é um cara realmente que pode ser usado e pode ser bem usado nessa questão. Algo que os Bills certamente adorariam ter para utilizar ele abrindo um espaço para uma corrida, protegendo o quarterback. Certamente é algo que ele seria bem útil. Um bom jogador. Pode ser usado também com uma espécie de válvula de segurança em terceira descida e tal. Jogadas na red zone, ele também pode ser bem utilizado. E para os Bills que adoram usar o jogo corrida, ele seria importante para abrir espaços, né? O que pesa contra ele? Apesar dele ter uma árvore de rotas boa, ela não é suficiente quando o assunto é marcação homem a homem. Então ele tende a sofrer em marcação individual para se separar. Tá? Falta também
atleticismo, velocidade, aceleração para conquistar jardas pós-recepção, que é algo importante também pro Tyrant. Enfim, não só pro Tyrant, né? Pro jogador em geral, seria ótimo ele ter essa capacidade de gerar jardas após recepção. Ele, enfim, é isso, né? Tem uma péssima criatividade para desenvolver um ataque depois disso. A questão dele bloquear é boa, mas quando ele tem que enfrentar defensores menores e mais rápidos, ele pode sofrer um pouco, né, por toda a agilidade que envolve. E não menos importante, ele vem de uma... Ele teve algumas lesões complicadas. Primeiro, ele quebrou o pé em 2022. E em 2023, ele rompeu o LCA, o famoso ligamento cruzado anterior. Ou seja, ele tinha um histórico. Não é dos melhores, né? Que fraturou o pé e rompeu o LCA. Então, assim, pro jogo dos Bills, eu acho que ele seria uma adição interessante para jogadas específicas, tá? Fazer um bloqueio muito parecido com o que o Quentin Morris faria. Ele está previsto para sair ali na quarta, quinta rodada. Então, não é um cara de que se espere muito dele recebendo passes e tal. Porque apesar de conseguir atacar bem a zona e ter uma qualidade melhor recebendo a bola com as mãos, os Bills muitas vezes têm que enfrentar marcação homem-homem. E a gente sabe que o nosso time tem uma grande dificuldade de gerar separação. A gente viu isso ano passado inteiro. As defesas marcando homem-homem contra os Bills. E aí, se ele jogasse nesse esquema, ia ser mais um penando. Então, acho que nessa questão de bloqueio é a maior valência dele e o que mais faria sentido para Buffalo se ele fosse draftado. A depender de onde ele esteja e tal, talvez eu pensasse em draftar ele. Mas é outro para ficar de olho ali nas escolhas mais tardias do draft, né? Deixa eu ver aqui. É isso, né, meu querido Eric? É isso. De running back de Tyrants. É isso, mas bons jogadores analisados, jogadores possíveis, né? Sempre bom deixar claro. Analisados, mas possíveis. Porque a gente viu essa última temporada o Bills jogando muito com o que eles chamam de pacote pesado, né? Sim. Sempre com o Alec Anderson ali na ponta como um tight end, porém ele estava ali puramente para segurar a defesa, tanto para um play action ou para uma jogada corrida. Então, se você tiver um tight end bom, forte, que possa receber passes, você pode usar ele no lugar do Alec Anderson, até na outra ponta. E você vai ter um pacote pesado com uma maior variedade aí de possibilidade para um passe curto, uma recepção. Exatamente. E é justamente deu pensando nisso. Que o Brady nisso. gosta disso, né? E ele gosta. E é justamente pensando nisso mesmo que seria uma boa adição. Até porque, se a gente for pensar, um Tyrande que recebe aí, em tese, tem Kincaid, né? Que era para ser esse cara. Ele bloqueia pouco, mas em tese era para ser o recebedor. Sim. Tem o Knox. O Knox, eu acho ele meio inconstante às vezes. Ele até jogou bem ali na última temporada, mas o Knox também tem um problema com lesões, né? Volta e meia ele tá machucado. E não à toa, volta e meia a gente via o Morris entrando, o Morris, porque ou o Knox ou o Kincaid estava machucado ano passado. Ano passado foi sempre um dos dois estava lesionado. Então, dada
esses pontos, eu acho que selecionar um tight end parece ser muito mais realista do que um running back nesse momento. A não ser que esteja pensando assim, sei lá no front office dos Bills, já estejam pensando, cara, James Cook não é o futuro. Se ele não se recusar a jogar, essa aqui é a última temporada dele, tchau e benção. Sei que aí já drafta um running back agora, já pensando no futuro, né? Mas enquanto eu não ver isso ali nos meus olhos, ter que ver para crer que isso é real, acredito que running back não seja a prioridade, né? Eu acho que não. Mas assim, o que você falou é importante, né? A questão dos tight ends e a constância deles, né? Eu não vi muita movimentação de tight end na free agency, então tá bem quietinho ali. Tem poucos tight ends que a gente falaria, puxa, vale uma troca, né? Tirar ele de uma posição desconfortável. Esse que eu comentei, o Elijah Arroyo, o pessoal tava comparando ele muito com o Kyle Pitts, por exemplo, do Falcons, né? Um jogador alto, forte, com boa velocidade, só não faz o papel de tight end direito, que é bloqueios, mas é aquele cara confiável de passe. Não que o Kyle Pitts tenha sido, mas quando ele foi draftado, ele tinha esse prospecto, né? De ser o cara confiável como um tight end. Se a gente continuar tendo dificuldades, aí vai depender da organização enxergar isso, né? Mas o Dawson Knox é um cara querido pelo Bills, né? O time gosta dele. Dalton Kincaid também chegou, o pessoal gostou dele. E o Bills não tem essa política de não interessa se gosta ou não gosta, eu quero o melhor jogador, não. Eles priorizam muito essa questão família. Então, a não ser que enxerguem realmente aí, não vai ter como o Kincaid não tem futuro, porque acho que tá entrando no quarto ano dele, terceiro ano dele, né? É o terceiro ano do Kincaid. Terceiro ano dele. Se esse ano não for um ano bom, draftar um tight end no final desse draft seria aquela pressão pro Kincaid, não? Já estamos preparando pro ano que vem. Você quer extensão, a gente vai te trocar, e o outro tight end ali de sombra. Não é uma posição dispensável, porque a gente, de certa forma, vai precisar. E você mantém ali um bom prospecto no seu roster. Eu acho que não seria uma pique jogada fora se fosse um tight end ali na quarta rodada, não. Com certeza. Depender ali das opções, certamente seria uma posição que eu ficaria de olho. Mas, ademais, é isso, meu querido. Para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, dar like no vídeo, avalie o programa no Spotify, ele vai ajudar muita gente, né? Compartilha, comenta, que já é o draft. Eric, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tamo junto. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Estamos aqui sempre que precisar. E um programinha mais curto aí para vocês, pessoal, ouvirem tranquilamente, que é o último. E Go Bills. Até a próxima. É isso. Um programinha mais curto de 1 hora. Curtinho. Mas é isso aí. Em comparação com o anterior, sinistro. Espero que vocês tenham assistido, ouvido esse filme com a gente. Então é isso aí, senhores. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima.